Boa noite. A gente está iniciando mais uma live, dessa vez com o casal Fávaro e Lígia. São duas referências. Tô procurando aqui a conexão com eles para a gente iniciar o nosso bate-papo semanal aí, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Deixa eu ver onde eles estão aqui. Se já entraram. Opa, tá aqui, Lígia e Alex. Estou aguardando eles logarem. Estou vendo a Rogéria Quaresma aqui, Elisa. Enquanto eles não logam ainda, a gente tenta de novo. Coutinho sobre rodas. Se vocês preferem logar com esse. Vamos aguardando eles entrarem. Boa noite para todos. Agora foi. Tudo bem? Como é que tá, Fávaro? Lígia, tudo bem? Tudo bom, coronel? Tudo bom? Boa noite, comandante. Boa noite a todos. Boa noite, Herói do Rio. Prazer falar com os dois, com o pessoal que está ouvindo aí também, né? Você é um casal único, é o casal 20 aí da nossa polícia. Casal 20 é um seriado antigo que vocês dois provavelmente também não conhecem. Isso aí quando eu era criança Não, a passava. gente já ouviu muito falar. Mas isso passava na televisão quando eu era criança, né? Era um casal padrão e dizia que era 10 mais 10, aí dava 20, se não me engano, era Jennifer e Jonathan Hart, o nome do seriado era Casal 20. Então a gente está com o nosso Casal 20 aí dos nossos heróis e vamos bater um papo, por favor. Lígia, se quiserem se apresentar de início, senão a gente vai para a pauta. E essa pauta, como sempre a gente fala, não é nada fixo, é um norte para a gente, né, nortear a conversa. Fiquem à vontade. Tá. Um bate-papo. Meu nome é Alex Fávaro, né? Minha esposa Lígia. Nosso último nome é Coutinho, então por isso Coutinho sobre roda. Né? E eu fui baleado em serviço, em uma UPP, e vinha ficar tetraplégico. E desde então, minha esposa ela teve que abandonar o seu serviço e tivemos que reaprender a viver de uma forma diferente. E eu acho interessante isso, eu acho muito interessante essa mudança radical que a gente teve que fazer na vida. Sim. É uma readaptação, né? Eu digo que o ser humano ele é adaptável, né? Então a gente se adapta até às coisas ruins, mas o importante é seguir em frente. Eu Sim. sou, como ele falou, eu sou Lígia, né? Trabalhei muito tempo na área da enfermagem, com instrumentadora cirúrgica, então a gente agora está cuidando só do marido. Estou trabalhando muito perto de casa. Depois dessa apresentação de ambos, vamos lá, mais ou menos a pauta, né? A gente estuda essa questão do nosso dia a dia como uma guerra de causa socioeconômica, irregular, de quarta geração, assimétrica, de guerrilha, psicológica e local. Para chegar a essa definição, leva umas 2 horas de uma apresentação na classificação de guerra, mas essa é a forma resumida. Assim a gente classifica o conflito urbano que está no Rio de Janeiro. Qual a opinião de vocês, principalmente Fávaro, na qualidade de um dos ases dessa guerra? Que enfrentou tantos inimigos e prendeu tantos e tombou alguns. Coronel, eu entrei na Polícia Militar porque primeiro, eu achei que era um serviço que eu conseguia fazer. Segundo, eu buscava uma estabilidade que hoje eu sei que é imaginária. E terceiro, porque quando eu precisei da Polícia Militar, eu vi um policial militar e um cidadão que ele palitava os dentes e não atendeu a ocorrência ao qual eu estava precisando no momento.
tínhamos visualizado um assalto, pedimos ajuda numa cabine, e o cara da cabine não fez nada para ajudar quem estava sendo assaltado e nem nada perante a nossa presença ali. Aquilo dali me indignou. Eu entrei para a Polícia Militar. Quando eu entrei para a Polícia Militar, eu me formei num batalhão, não me formei no Cefap. E a primeira unidade que eu fui trabalhar na vida foi GAT. Então, a minha vida toda foi confronto, digamos assim. Quando o comandante foi para uma unidade de polícia pacificadora na época, e eu fui junto com ele, a gente percebeu as realidades daquela área. A realidade daquela área era muito diferente do que estava no papel. Enquanto os comandantes iam fazer especialização no Japão, saber sobre o Koban, que funciona no Japão, ou como é que funcionava lá dentro da teoria da Colômbia, a gente estava lá na linha de fogo e a gente percebeu que aquilo dali a gente estava fazendo segurança de vagabundo, porque eles que determinavam quais eram os pontos base para os policiais ficarem. E isso foi muito no início das UPPs. Então, esse trabalho, bem do início, foi muito complicado, até porque você prendia alguém e as pessoas, o juiz perguntava assim, mas lá não está pacificado? Como assim está prendendo o traficante? Então, foi uma situação muito atípica na época. E a gente iniciou um trabalho de inteligência e um trabalho de GAT que não existia nas outras unidades e não existia nem na unidade ao qual eu estava alocado. E aqui, esse trabalho ele foi se expandindo até a gente dominar a situação do controle de informações pelo Disque Denúncia. Através dessa informação, a gente conseguiu reverter e mudar o quadro para melhorar as condições das novas UPPs e, assim, das novas linhas de frente de combate, que foi justamente o que começou a acontecer. O PP que está parada, que não tem troca de tiro, tem coisa errada. Então, o senhor, como comandante já de uma área conflagrada, sabe muito bem que basta o policial atravessar uma linha que ele vai começar a trocar tiro. E a gente, infelizmente, a gente tinha que romper essa linha diariamente. Sim. Aproveitando esse gancho, assim, na média, um dia mais intenso, quantos confrontos no mesmo dia? De que forma? Depende da comunidade e dependia do dia da semana, ou se ia ter jogo de futebol, ou se não, ou existe... Se tinha baile. Se tinha baile, se não tinha. Não tem como ter um parâmetro oficial, mas a gente arrisca dizer que de 3 ou mais confrontos diários, porque a cada entrada numa comunidade você tem vários pontos de venda de drogas. E cada ponto que você for lá verificar, você vai ter um confronto novo. Então, dependendo do morro que você frequenta, você vai atuar ou coisas do gênero, você pode vir a ter mais ou menos essa média de 3 a 4 confrontos. Eu estava conversando com o Rafael Cabral e a gente chegou mais ou menos a esse ponto. Eu imagino. É assim, para a gente que conhece isso de perto, né? Às vezes não, praticamente sempre, né? A gente sente quando vai ter o confronto, né? Que a gente vê o morador de cabeça baixa, a tensão no ar, né? A gente, quando começa a tirar serviço nesses locais, não, mas depois de algum tempo você percebe, né? E hoje vai dar problema. Assim, colocar isso em palavras é um negócio meio estranho, mas a gente sente, né? A gente passando de cabeça baixa, murmurando, ficando às vezes meio vazio, né? O terreno, dá para ver a tensão, né? E também é bom para quem está ouvindo saber, assim, para ter um fuzil, para ter uma pistola, é porque o movimento justifica isso. Ele vende mais do que ele gasta com aquela arma que está ali, né? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Isso é. Eu gostaria até de falar mais, eu gostaria de falar sobre o policial. O policial, ele entra na polícia, os que não vêm por vocação, digamos assim, ele entra na polícia e ele acha que tudo é oba-oba, né? Estou com a pistola na cintura, estou com a carteira de polícia e tudo é oba-oba, vamos lá para piranhagem, entendeu? Vamos jogar as meninas na piscina, vamos dar tiro para a polícia, porra, pá! E vai fazendo as merdinhas pela vida.
o que acontece é que ele geralmente ele não vai se enquadrando e não vai se capacitando direito. Então, aquele policial, ele contrai dívida, ele quer manter uma imagem que ele não tem, ele quer passar uma sensação para as pessoas de um salário que ele não ganha, e isso tudo vai fazendo ele não ter uma base nem financeira e nem familiar que futuramente ele possa depender. Então, eu acredito muito que o começo, já o ingresso do policial, esse tipo de capacitação financeira, esse tipo de capacitação emocional teria que ser mais presente. Agora, referente à venda de tráfico de drogas ali, o policial, ele sabe que ele está ali na comunidade, que ele tem uma função, ele sabe que ele tem que reprimir. Então, eu considero os policiais, eu classifico muito eles, porque eu já fui muito classificado. Então, quem dá 100% de si num trabalho quer que o outro dê 100% também de si. E você vê que se você não consegue prender ou não consegue efetuar o seu serviço ali plenamente, você pelo menos você pode atrapalhar aí muito a venda do tráfico de drogas. Tá? E essa conivência das leis com o tráfico de drogas atualmente, você prende gerações de pessoas. Exemplo, no Babilônia, Chapéu Mangueira, nós chegamos lá, prendemos uma geração inteira de traficantes, depois você prende os seus sucessores. Quando você vai prender a terceira geração de traficantes naquela comunidade, você vê a primeira já sendo solta. Então, fica um círculo vicioso em que desanima o policial a trabalhar na ponta. E esse círculo vicioso tem que ser rompido, sim, com novas propostas de leis e com o pensamento do policial, não que ele está enxugando gelo, e sim que ele está defendendo a família dele. Foi o que a gente sempre pensou, a nossa equipe, o nosso time, era sempre nessa questão de que não tem como eu me proteger ou proteger minha família sem proteger a família do colega e assim sucessivamente. Por isso que um defende o outro, e a coisa para mim mais bonita na polícia é quando você aperta o PTT, o senhor comandante sabe disso, e vem todo mundo de qualquer lugar, larga seu almoço, larga o que estiver fazendo e vem te ajudar. Eu acho que o PTT é a coisa mais bonita da Polícia Militar. Quando, na prioridade, né? Quando a gente ouve isso, parece que está se transformando, né? É uma carga de energia, de adrenalina, que só quem já ouviu isso no terreno sabe, né? Prioridade, guarnição tal, encurralada. Muitas vezes você comete até transgressão da disciplina, sai de área, leva comboio, entra na área de outro batalhão, você não pode deixar o companheiro lá na lona, entendeu? Depois responde, fica preso algum dia, faz parte. Mas não pode ficar ali o cara, né, pedindo prioridade e não chegar a ninguém. Quantas vezes eu cheguei, às vezes com dezenas, e olha, estamos aqui para ajudar, mas não, estamos aqui, não. Sozinho você não vai ficar. Né? E aí recua e avança, isso aí faz parte. Quanto mais novo a gente mais intensidade tem isso, né? Isso é bacana demais, essa união. Acho que faz parte, desculpa, acho que faz parte de ser policial. Né? Você já entra para uma profissão querendo mudar as coisas. Né? A ideologia já é essa, você quer mudar, você quer fazer o seu melhor. Né? O ruim é quando o cara não tem uma boa estrutura, que é a história que eu já estava contando no início. Ele não faz uma boa estrutura, então o que ele faz? Quando ele é alvejado e vem a se tornar um vitimado, ele, ao invés dele tentar lutar contra o problema que ele tem, ele prefere sentar e acusar as outras pessoas. E isso é muito triste e acontece muitas vezes. A pessoa não assume sua responsabilidade. Ele prefere sair acusando, distribuindo culpa para os demais e não procura fazer justamente o que nós tentamos fazer hoje em dia, que é proporcionar uma melhor qualidade de vida tanto para a gente quanto para os demais colegas. Sim. Eu queria que você falasse da ocorrência do teu ferimento. Como é que foi? Nosso time a gente era meio que, hoje em dia, eu diria que
Foi a transformação do JIT. JIT, E então, naquela época não tinha nome e a gente, atendendo o Disque Denúncia, viemos atender uma solicitação de tráfico de drogas, só que a gente fez um cálculo de que a nossa unidade naquele dia não tinha um número suficiente de pessoas. Então, a gente teve que agregar um outro GAT conosco. E quando você agrega um outro GAT, você agrega uma equipe que você desconhece. E naquela comunidade a gente tinha medo, infelizmente, dos próprios policiais que lá existiam. A gente tinha medo do tráfico, tinha medo de todos ali ao nosso redor. E, infelizmente, quando a gente agregou as outras equipes, a gente revelou o que a gente ia fazer e fomos nessa incursão. Nós fomos para encurralar e fomos encurralados. E nesse encurralamento a gente teve uma troca de tiro. Nessa troca de tiro, infelizmente, alguns colegas da outra guarnição não chegaram com a carga cheia, digamos assim, na reserva de armamento, não dispararam. E a gente, nessa troca de tiro, eu fui alvejado por 2 vezes. Uma vez um tiro transfixante no colete, corpo-colete, e a outra vez um tiro transfixante no meu pescoço, onde me deixou caído de frente para uma vala, né, e esperando a morte, ou achando já que aquilo seria a morte. E eu pensava o tempo todo na minha esposa e como eu tinha estragado tudo na vida. E isso me assombra até os dias de hoje. Mas por sorte, por muita sorte, né, e também pelo profissionalismo que eu sempre falei, que para ele nunca se separar dos amigos dele, foi o GAT dele que socorreu ele, tirou ele do meio de tiroteio, embaixo de fogo muito forte, segundo eles contam, né? E eu sou muito grata a eles, esses policiais que têm o espírito de companheirismo, que são guerreiros, e mesmo embaixo de fogo eles dão a cara para poder socorrer o colega que está ferido. Isso não tem preço para mim. Pelo menos para mim, como família, não tem preço isso. Falei, a Fogueteira é próximo, né, do HCPE. Ali praticamente do frente do hospital da polícia daqui do Rio. E graças a Deus foi bem perto e foi rápido, pelo que todos contam, né? Foi bem rápido e eles tiveram o atendimento com a equipe que estava lá, dos médicos e o resgate. Eu acho que a agilidade foi o essencial para a sobrevivência dele. Engraçado que no jornal saiu que foi o BOP que me retirou de lá. Não, foi o GAT. Na verdade, foi o meu gato que me retirou, entendeu? Esse local que vocês falaram, esse local que vocês citaram, o Falé Fogueteiro, a gente está estudando esse local, porque me parece que talvez a intensidade do que aconteceu lá, em um ano, pelo menos, foi maior do que em qualquer outro PT. Talvez rivalizando aí mais do que o que aconteceu com o exército alemão, o exército russo, quase rivalizando com os submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. Queria que você falasse um pouco sobre esse local, porque eu sei que eu me lembro pelo menos do Alexander, que perdeu as 2 pernas numa granada arremessada nessa mesma área de UPP. Você lembra de alguns outros casos? O Alexander, ele era hoje em dia para ser o top one, o herói ali, porque foi uma guarnição que se embolou com os traficantes lá. Ele foi chamado. Durante a troca de tiro, ele foi cobrir o PTT. Ele foi chamado, né, cantaram prioridade. Ele foi chamado. E ele foi lá. Quando ele chegou lá nesse local, ele, infelizmente, na subida, na escadaria, ele foi alvejado pela granada. Aquele local ele é muito conhecido, Coroa Falé Fogueteiro, por 2 motivos. Ele é muito conhecido por ser, talvez, eu não entendo, mas é conhecido pelos usuários como o melhor pó do Rio de Janeiro, pela qualidade de pureza, e também ele é muito conhecido pelo uso de granadas no local. Então, é um local que você, para subir ou para entrar, você enfrenta escadarias. Independente disso, nós não possuímos no combate convencional veículos blindados. E cada vez que você for usar algum blindado para fazer uma operação no Rio de Janeiro,
você vai ter que blindar todos os veículos do Rio de Janeiro. Porque, infelizmente, você, graças ao blindado, você consegue botar uma equipe, 16 pessoas lá, 8, muito fácil. Agora, sem o blindado, no dia a dia, são 4, 5 homens enfrentando o Falé com um carro feito de papel, né? E, infelizmente, por maior a proteção que você tenha, eles têm, no Falé e no Fogueteiro, eles têm uma cultura sobre armas automáticas. Ela conheceu muito bem o local. Eu cheguei a subir para ir na base da UPP pós o acidente. Tive o prazer, ou desprazer, não sei, de entrar naquela comunidade e ver a situação como é que é, porque aquilo ali é um complexo muito grande, ainda inclui o complexo de São Carlos, que eu lembro claramente que quando ele estava internado no hospital, a gente ficava num quarto de frente para o complexo e eles tocaram fogo numa viatura na rua da frente do hospital, bem na frente, mais adentro. Dava para ver a viatura queimando. E é assim que eu estava me recuperando no hospital. É muito complicado. Bom, queria que você falasse... complexo ali é muito complicado. Queria que vocês falassem uma história boa antes do... Uma história boa, uma história ruim, antes e depois de ser ferido. Uma história aquela não é de pescador, não. História real, boa aí, antes de ser ferido, depois e uma história ruim. Primeiro as boas. Antes, eu tenho muita história boa lá. Que possa ser contada aí, que possa ser falada em público aí. O japonês tem uma palavra para isso aí que eu esqueci agora, mas tem. Não vai ser nossa, ele vai falar do serviço dele antes. Tem um serviço que é tem o Fusponha e tem o Mineirinho. O Mineirinho é melhor, né? Nossa, pode ser, mas seja um breve. Tá, sendo breve. Mineirinho foi o seguinte, Réveillon, eu fui lotado para fazer a segurança na comunidade Babilônia, ao qual o secretário de segurança Beltrame, na época, ele iria passar um Réveillon com a sua família numa unidade pacificada. Maravilha de lugar lá para passar, até porque ele é beirada ali do Copacabana e do Leme, né? Visão melhor do que o Copacabana Palace, eu diria. Só que o local não é muito favorável. Então, logo de manhã, a gente tentando ir tomar o café, entrei ali pela Princesa Isabel e dei de cara com um mineiro, né, jogando maconha no papelzinho para fumar. Eu achei que não acreditei. Sabe quando você não acredita? Você vira a viatura, deu de cara. Beleza. Aí pegamos aquela ocorrência ali e o natural seria o quê? Qualquer carioca iria bater palma e jogar aquilo fora, né? Não, ele prendeu aquilo na mão, a gente foi, recolheu e fomos, através dessa historinha dele aí, pensar, poxa, ele é mineiro, ele veio para queima de fogos, ele já está com droga na mão de manhã cedo. Ele trouxe a droga. Então, pensando nisso, a gente foi investigando e descobrimos na área do 2º Batalhão que o ônibus dele estava lá e a gente conseguiu detectar tráfico de drogas dentro do ônibus. Então, os mineiros vieram para cá para curtir o carnaval, para curtir o Réveillon, né? E vieram traficando dentro do ônibus e com drogas suficiente para passar o Réveillon. Tá? O que aconteceu foi que essa ocorrência vai para lá, vem para cá, identifica o tráfico de drogas, classifica, vai para lá, vem para cá, você sabe como é que é. E então, esse mineiro, ele deu um trabalho de um dia, quase. Né? Beleza. Vai, junta as ocorrências todas, faz a apresentação, leva mais algumas ocorrências para para a Delegacia. Central de Flagrante, não. Não, é aí perto do Secrit, é onde você tem que contabilizar a droga, pesar a droga e tudo mais. O Carlos então, Zébola, né? Perícia, né? É o ICE, né? Isso. Saber se é, se não é.
Aí o que aconteceu? Eu tive que voltar correndo, né? Quando eu voltei para a unidade, eu queria ver os fogos. Não adianta, queria ver os fogos. Minha esposa no telefone, a gente, poxa, vamos olhar para os fogos juntos e tal, aquela coisa de casal. Saí correndo, desesperado para ver os fogos. Chego lá em cima da unidade, tem um lado estrelado e o outro lado sem estrela. Eu falei, porra, vou aqui no lado sem estrela, vou tentar cavar um localzinho, porque estava tendo um buffet em cima da unidade pacificadora. Né? Nessa hora, começou a queima de fogos do nada e eu forcei um cara assim, meio de lado para tentar ver a queima de fogos. Era o Beltrame. Quando eu forcei ele e olhei para a cara dele, que ele virou. Mas estava sem fardo? Estava sem fardo ou com fardo? O que eu vou fazer agora? O que eu fiz? Minha atitude foi abraçar ele e desejar um feliz ano novo. Feliz ano novo, comandante! Saiu bem, evitou a punição grave. Essa aí é boa, hein? Fiquei conhecido por causa dessa porcaria lá. Todo mundo fala que é muito engraçado, que o Fábio saiu correndo para poder abraçar primeiro o secretário de segurança do novo. Dá licença, deixa eu abraçar minha família primeiro. Calma aí. Faz parte. Chegou um polícia aqui todo excitado. Sagacidade. Uma ruim, é ruim e não é ruim. A gente, no nosso bairro, né? O Fávaro era fumante, caipora, e aí ele queria cigarro. E aí, numa dessas, a gente era de noite e a gente saiu de casa. Aí, o primeiro bar que ele viu, ele falou, vou comprar aqui. Ele embicou o carro na rua para sair da principal e nessa passou um cara super assim, cara de maconheiro danado, sabe? De bermuda, super desleixado, e ele meio que parou na frente do nosso carro, ficou encarando a gente e foi pro bar. Nessa, o Fávaro parou o carro, desceu, foi comprar o cigarro, o bar era um conhecido, e o cara começou a arrumar encrenca com o Fávaro, por causa que ele, você não viu, você quase me atropelou. E ele, não, cara, não foi bem assim. Eu tava entrando na rua, você tava no meio, eu ainda parei, nem avancei em cima de você. E ele querendo arrumar encrenca, querendo vir para cima do Fávaro, e eu dentro do carro, vendo aquilo tudo, tava procurando uma barra de ferro que tinha para segurar aquelas trancas de carneiro de volante, eu tentando caçar onde é que estava aquela barra de ferro, que ele não estava sozinho do lado de fora, estava ele e tinha um outro amigo dele e o cara do bar. O cara do bar já sabia que ele era a polícia. Ele falou, cara, deixa disso. Eu falo, cara, eu sou bundão. Deixa eu ir pra casa, minha família tá dentro do carro. O cara me humilhou. Eu armado. Ele armado. E o cara me humilhou. Eu olhei assim, um sem camisa, o outro aqui. Eu falei, cara, sabe... Podia ter puxado a arma pros caras, mas ele preferiu assim, cara, não vale a pena. Sou um bundão. Falei assim mesmo, eu sou um bundão. Por favor, eu quero ver minha família. Eu tô com minha família dentro do carro. Deixa eu ir embora pra minha casa sem confusão. Por favor. Entendeu? Eu me submeti à humilhação para mim não perder a cabeça, estourar a cabeça dele ali de tiro e acabar me envolvendo numa outro tipo de ocorrência, ou perdendo a farda, ou, de repente, a vida nesse tipo de situação. Mas ele estava literalmente com vontade de briga naquele dia. Sim. A questão que ela está falando não é só esses momentos ruins, né? Mas é a percepção... Eu digo que é ruim, mas não foi ruim. O momento foi ruim, porque se você fosse uma pessoa esquentada demais, teria dado uma situação que não seria se fosse pensar, pô, minha família está dentro do carro, vou fazer merda aqui, eu tenho que ter a coerência de que eu tenho que ser responsável, sou eu que estou armado aqui. Alguém tem que ser o adulto da história, entendeu? Sim. Assim como já em Cabo Frio, a gente chegou lá, o cara urinando em cima do meu para-brisa. Nosso carro! Carnaval não presta. Carnaval não presta. Então, é aquela coerência, manter a coerência. Tem que ter consciência, né? Tem que ter sangue frio. Senão vai ficar fazendo bobagem por aí.
o pessoal pensa que quem anda armado fica mais valente por causa disso. Não, quem tem consciência, né? E sabe que é treinado não vai usar arma assim, sem critério, né? Você aprende a se controlar mais, né? Verdade. Queria saber. Mas foi muito ruim, né? Porque eu não achei a barra de ferro dentro do carro. Eu tava doida para sair, eu que tava mais esquentada para poder ir lá. Pá. Aí, talvez Ele não vai brigar sozinho. Ainda bem que não achou barra de ferro, né? Não, ainda bem que eu não achei a barra de ferro do carro. Não, aí se te agridem, ele ia perder a cabeça, aí já era, aí complicou. Tá, aí realmente complica. Queria saber de vocês como é que foi quando a família foi contactada e como é que vocês receberam a notícia. Você tinha perdido o movimento? Se foi primeiro já informado que estava tetraplégico ou paraplégico, já sentia que não tinha movimento? Como é que foi esse contato, o primeiro contato com essa informação? A gente estava fazendo um curso de salvamento e resgate pelo Corpo de Bombeiros. Então, há algumas semanas atrás, a gente estava dando justamente isso no curso, a imobilização, lesão medular e tudo mais. Então, quando ele sofreu a lesão, né, ele já sabia o que estava acontecendo com ele, por causa da orientação do bombeiro que a gente acabou tendo algumas semanas antes. E aí, quando ele chegou também no hospital, ele foi sedado porque ele estava com falta de ar, que foi uma lesão no pescoço, C5, C6. Teve muita falta de ar, C4, C5, C6, porque ele fragmentou, lesão foi em C4, mas ele fragmentou as duas seguintes vértebras. E aí, como ele foi sedado, ele teve toda aquela coisa de... Onde, no momento? Eu estava no hospital, estava trabalhando, eu estava fazendo um plantão extra, era para mim estar em casa, eu não estava em casa, foram até minha casa, não me acharam, e aí alguém foi me procurar, me ligou, né, pelo telefone, e me acharam no hospital. Eu estava trabalhando, fazendo plantão noturno no hospital, e dali eu larguei tudo e fui para o hospital da polícia, em que ele já estava em cirurgia quando eu cheguei lá, fazendo uma traqueostomia. Eu digo que eu dei muita sorte, porque todo mundo que estava lá naquele hospital eu conhecia, né? Como a gente é da área da saúde, a gente conhece muita gente e esse povo se espalha. Quem era residente na época que eu trabalhava no Antônio Pedro já era tenente médico do hospital e estavam lá. Tinha um coronel Sardinha que também estava no hospital naquele dia, à noite, que foi o cirurgião que fez a traqueostomia dele. E ele me reconheceu logo de início e falou: menina, você sabe que você quer a história boa, ou a atenuada ou a sincera? Eu falei: coronel, me dá a sincera. Então, ele vai ficar tetraplégico. Acertou o pescoço. Eu fiquei pensando: caramba, ele vai ficar arrasado. Porque o Fávaro era muito ativo, muito ativo. Ele tinha o plantão dele de 24 por 72 e mesmo na folga ele não parava. Eu trabalhava e ele não parava. Ele arrumava arrumava a casa, fazia visita, ajudava os pais em casa dele. Ele não parava. Ele era extremamente ativo e essa imobilização, né? Que é ficar na cadeira de roda, eu sabia que ia ter um soco nele. Mas é você, Lígia, geralmente as esposas, né, as mães, né, às vezes os filhos também, têm um certo medo, né, da nossa profissão, ficam muito tensas com a nossa atividade. Você já era assim também? Ou por ser da área médica mais ou menos, ou tinha mais tranquilidade ou menos, dos riscos que a gente corre? Não, eu sempre soube dos riscos que ele corria, mesmo porque como você trabalha no hospital de emergência, tipo o Antônio Pedro, você vê de tudo ali, você vê baleado o tempo todo. E você sabe que pode acontecer não só com bandido, mas pode acontecer com policial. E a gente fica aflita quando a gente sabe mais ou menos aonde é a localização do serviço dele. E aí vê uma notícia no jornal, fica apreensiva, sem ter notícia. E na época dele não tinha um WhatsApp, não tinha nada disso. Faz uns 9 anos atrás não tinha WhatsApp, a comunicação era mais restrita.
você não podia ter uma informação mais em tempo real. E realmente a gente fica mais... a família do policial ali por trás, ela sabe que ele está fazendo o que é preciso, mas ao mesmo tempo a gente fica apreensivo pela segurança deles. E eu tinha essa apreensão, não era tão grande, exagerada, porque eu já tinha uma consciência de que em algum momento alguma coisa poderia acontecer. Mas, não sei, eu acho que eu me apegava muito a Deus, a uma coisa superior. A nossa equipe era como se fossem irmãos. Então, um frequentava a casa do outro, um sabia do aniversário do outro, estávamos sempre juntos, ia paintball, ia festa, ia paintball de novo, a gente estava sempre juntos. Eles tinham uma ligação não só de corporação, mas eles tinham uma ligação de irmandade, porque eles tinham anos juntos. E ela sempre falou para mim, enquanto você estiver com a sua equipe, você vai ter seguro. O que aconteceu foi que no dia que eu fui baleado, eu não estava com a minha equipe. Entendeu? Parece que foi presságio, sabe? Ele disse, não se afasta da sua equipe. Ele queria fazer a prova do BOP e tudo mais. Eu falei, pra quê? Você está seguro com os seus ali, você está seguro. Não precisa você ir para uma unidade operacional para fazer o serviço que você faz. Você faz, às vezes, um serviço muito melhor do que qualquer outro ali, como no Babilônia. Ele tinha um renome muito, muito bom ali e todos respeitavam ele. Então, não tinha necessidade de botar a cara no risco. Era mais uma coisinha aqui pro meu coração ficar aflito, né? Não vale. Como é que foi o suporte da PM para vocês? Para você, Lígia, para você, Fábio, como é que foi o suporte da instituição? Começou com a Vânia. Então, a gente, assim que a gente passou aquela agitação maior, que a gente teve contato, a assistência social, a DAS, mandou uma assistente social, a tenente Vânia, que eu pudesse dar uma medalha para ela, eu dava, porque nunca vi pessoa mais humana e mais comprometida em ajudar a família do policial. Não vi. Posso estar falando das outras lá também, peguei algumas de relance, mas a tenente Vânia, que agora é capitã Vânia, ela para mim, ela foi um suporte, e por ela eu tive todo o amparo da polícia com tudo que eu precisei. Como eu te falei antes, graças a Deus, eu conhecia muita gente no hospital da polícia, e eu também tive esse suporte dos amigos, das pessoas que me conheciam, que deram tudo que podiam para poder ajudar ele. Do comandante-geral. Mário Sérgio. O senhor Mário Sérgio, na época. Ao qual foi essencial também o coronel Sardinha, que ia visitar frequentemente o meu leito. Eu falo nosso leito, porque ela largou, desde que eu fui baleado, ela saiu do trabalho e nunca mais voltou. Entendeu? Ela voltou lá para assinar a demissão dela, porque ela já largou o trabalho para ficar do meu lado ali no hospital, sabendo por tudo aquilo que a gente ia passar. E então, o coronel Sardinha, o tempo todo do lado ali no CTI, eu lembro da história da válvula, quando ele foi colocar uma válvula para mim poder começar a falar de novo, eu lembro que eu cantei a canção da Polícia Militar, de tão vibrante que eu estava naquela situação. E como eu fui baleado longe da minha equipe, toda hora ele ficava sugerindo a questão de botar policiais na porta do CTI. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, assim, a primeira vez que você voltou a poder falar, você cantou a canção do policial militar. E ali já ficou do teu lado o tempo inteiro. Sabe, eu queria registrar isso. Perdi essa, pai. Que eu perdi. O sangue é mais azul do que vermelho. Estava vibrando. O hospital perdendo a vida ali. Paga, não paga. O carrinho de parada do meu lado. E eu ainda ali naquela situação vibrando por ter saído vivo e pela emoção que foi esse resgate, essa situação ao qual eu tinha passado. Foi muito interessante.
Então, ali já ficou, me amparou o tempo todo. O coronel estava ali do lado o tempo todo, o comandante-geral estava dando o suporte, o coronel o comandante das UPPs também. A gente teve uma presença geral, o Seabra da época, que era na época. Não, o que me deu a primeira cadeira de rodas. Sim, sim. É uma das histórias boas também, né, que a gente pode incluir pós-lesão, foi que antes mesmo de saber qual era a situação, e a gente teve o prazer de conhecer o Coronel Guilherme, da Odontoclínica da polícia, e ele foi o que doou a primeira cadeira de roda. Uma pessoa que soube da história do Fávaro, soube que ele ia ficar tetraplégico e prontamente já tinha uma cadeira meio que em mãos assim para ser doado para um policial que estava precisando e ainda estava no hospital ainda quando isso aconteceu. Essa cadeira pertenceu a um policial e já 3 policiais usaram a mesma cadeira, que continua nativa. A cadeira continua nativa, está rodando. Continua sendo utilizada. Então, tivemos uma excelente experiência quando saímos de lá com o Centro de Fisiatria, porque o Centro de Fisiatria para a gente foi o start de recomeçar, né? A gente achava eu pelo menos achava que eu ia sair, você entra meio que na negação, né? Eu achei que eu ia sair do hospital andando. Eu topei a ideia de sair na cadeira de rodas. O que aconteceu? Eu saí na maca, né? Pelo GESA, me levando até o Centro de Fisiatria. E lá no Centro de Fisiatria eu ficava pensando assim, não, eu acho que até a Copa, assim, eu acho que eu vou estar legal, entendeu? Eu vou estar andando e tal. Você meio que negocia, e eu demorei muito tempo negociando mesmo. E o que acontece foi que tivemos um excelente atendimento pelo Centro de Fisiatria, buscando a gente em casa, levando a gente em casa, com um único veículo adaptado da Polícia Militar. Haja de passagem, nossa Polícia Militar precisa de mais veículos assim, né, com elevador, porque o caso de tetraplegia é diferente de um para. Né? O para você consegue transportar ele em N condições. O paraplégico, o tetraplégico não, geralmente ele fica na cadeira e vai. E o incrível foi que a Lígia conseguiu uma adaptação muito severa, tanto aqui em casa quanto no carro. Ela trocou o carro. A gente teve o prazer, a gente teve a Secretaria de Segurança fazendo as adaptações na nossa casa, abrindo porta, ajeitando o banheiro. Por isso que a gente diz que a gente nunca vai poder morder a mão da Polícia Militar, porque eles fizeram tudo o que eles podiam para dar um suporte, pelo menos o início, o pontapé inicial com a DAS, dando medicações. Coronel Aziza, aquela mulher maravilhosa que faz parte da nossa associação, graças a Deus, né? Associação Heróis do Rio de Janeiro. Sim. E que é um nome fantástico, porque ela me recebeu na DAS de braços abertos e todas as medicações que precisava ela forneceu. Na época que usava fralda, ela forneceu. E, infelizmente, nós passamos por uma crise muito grande, um roubo muito grande no Estado, e a DAS acabou ficando um pouco desfalcada nessa assistência geral, mas eu não posso reclamar. A Polícia Militar ela esteve sempre presente na nossa vida e ela sempre deu o suporte que a gente precisou. Só para enfatizar essa questão, enquanto geralmente os familiares ficam chorando, né? Enquanto todo mundo fica ali, ai meu Deus do céu, ele vai ficar tetraplégico, a família da Lígia já foi providenciando a questão de adaptação de veículo, adaptação de casa, se faltar dinheiro, pede aqui, se for, já corre ali. O seguro na época era de 20 mil reais, você não comprava nenhum carro comum com aquilo dali, ainda mais como é que você vai comprar um carro adaptado. Então vamos fazer as adaptagens, vamos comprar os equipamentos necessários para casa. E isso tudo foi esplêndido. A família por trás, quando a gente estava no hospital, fazendo tudo possível para poder deixar tudo a quem de receber o Fávaro em casa. Eu dou graças a Deus à minha família, a família da gente é excelente. Então eu seria outra pessoa sem família e sem minha esposa. Bacana. Queria ouvir de vocês agora, assim, como é que foi? O que significou para vocês o Seminário Internacional, né, o Seminário Nacional de Vitimização Policial,
o documentário e agora a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro? O nosso documentário, né? Quem não viu, veja. E o simpósio foi um marco para a vitimização policial, um filme, né, trazendo nossa realidade, mostrando caras limpas que não são só flores e que o nosso pelotão invisível não tem que ser invisível. Eles têm que ver que nós existimos e que nós estamos aí, que os policiais deram o sangue para a sociedade ter uma tranquilidade meio que, às vezes, provisória, mas tentando no que dá possível. Sim, para mim ele começou meio que uma valorização que eu nunca anteriormente tinha visto, né? Passei esse longo período até começar esse simpósio e eu não tinha visto nenhuma forma. Lógico, cada comandante faz o que pode, dá suas homenagens que pode, mas eu nunca tinha visto uma homenagem sem medalha, digamos assim, que fizesse a modificação da visão do policial. Modificar a visão do policial, tanto referente à sua família, tanto referente ao que cerca a família policial militar, aos dados que foram as suas estatísticas também, a todas as pessoas que passaram pelo simpósio. Aquilo dali, se não conseguiu, pelo menos, almejar o lado externo da Polícia Militar, pelo menos modificou e muito o lado interno da Polícia Militar. Você passou a dar uma visibilidade a quem antigamente se encontrava na escuridão, digamos assim. Foi a luz na escuridão, o primeiro simpósio. E a associação agora ele vem naquela de querer mudar, né, esse destino de outras pessoas. O que aconteceu com a gente não é que vocês deram sorte ou vocês tiveram o suporte de todo mundo, isso não acontece na tropa, ou vocês estão fora da realidade. Não. O que aconteceu foi que nós, desde o início, a minha esposa chegou no meu ouvidinho, quando eu não conseguia nem ao menos falar, ela chegou no meu ouvidinho e falou assim: não importa aonde a gente vai chegar, vamos cruzar essa linha juntos. Então, o suporte familiar que eu tive, o modo de ver a vida, lógico que nem tudo são flores. Você tem um problema aqui, você tem um problema ali para resolver, você tem uma pessoa que você não se dá, ou a outra pessoa que acha que o seu problema não é tão significante assim, ou não quer fornecer. Né? Todos nós temos problemas. Cada um acha que o seu é pior que o outro. A questão é a forma que foi encarada a vida. E a Lígia e eu, nessa situação de caos, decidimos encarar a vida juntos, decidimos encarar a vida com um pensamento positivo e decidimos que nessa trajetória haveria muitos desgastes, mas que a gente teria que permanecer unidos e com uma visão mais adiante, porque senão você pira, o sofrimento vai ter eterno. A Lígia sempre me levou para os tratamentos psicológicos que eu fui necessário. A parte de psicologia da Polícia Militar é incrível, pena que não é tão divulgada e não tão aceita pelos demais colegas, em N situações ao qual, na minha visão, seria necessária. Então, para mim, eu sempre falo isso, Coronel, não é a questão de os problemas que você tem na vida. A questão é como você vai encarar esses problemas de vida. E nós estamos aqui graças à condição de encarar esses problemas. Vocês, eu estive observando aí. Diga, Lígia. Bom, pode falar. Eu vejo que vocês viajam muito, não sossegam, não param, não querem nem saber de Covid, vai para lá, vem para cá, deu uma diminuída agora. Como é que é isso? É curiosidade mesmo. Vocês encontram locais já adaptados, já prontos, ou tem dificuldade? A gente pode até pensar em montar um local adaptado aí, partir para a associação, montar um hotel adaptado, já que a gente tem vários feridos. Como é que é isso? O que vocês podem falar disso aí? Turismo adaptado, seria excelente. A pandemia cessou muita coisa, a pandemia impediu a gente de viajar para os Estados Unidos, que a gente ia agora para Orlando, né? Correr os parques da Disney.
Todos os Mas parques da peraí, Disney. só um minuto aí, Fábio. Você é compatível com a Disney, Fábio. Aí não dá para entender. Falo que o policial militar ele vai visitar o subterrâneo da Disney, que é onde dizem que tem as Não, melhores mas vamos seguranças tá do certo. mundo e tal. Mercenários contratados ali no subsolo. Se for a Disney, me traz uma foto do subterrâneo lá para ver se é verdade. Não, lá a gente tem um amigo também que ele é CEO e ele foi baleado em combate no Afeganistão. Sim. Olha que legal. É o Strong, Steve Strong. A gente de vez em quando conversa com... Fala, né, mais ou menos assim, porque ele é um tetraplégico da família dele. E a gente fica admirado como os Estados Unidos é evoluído com relação aos nossos feridos em combate, né? A valorização e o respeito que o americano tem tá faltando muito aqui no Brasil ainda, no geral. Mas... Pessoas comuns, civis, que passam na frente da casa dele e prestam continência à bandeira na frente da casa dele pelo que ele representa para aquele país. Entendeu? Bacana. E isso é inacreditável. Agora, referente às viagens, voltando ao papo das viagens, a gente gosta muito de viajar. A gente descobriu que o cruzeiro é a melhor coisa para deficiente físico, né? Porque você está num hotel flutuante, que você pode ir no bar à noite sabendo que você vai voltar para casa tranquilamente, né? Que você não vai ter problema. Eu acho que é uma ilusão do cruzeiro. Você pensa que você é rico por alguns instantes. Né? Você passa 26 dias achando que é rico e volta para lá e fala, meu Deus, eu moro aqui mesmo, esse que é meu bairro. Ah, meu Deus do céu, é horrível. Mas, em compensação, a gente não para. A gente gosta muito de... Porque antes até a gente era meio mochileiro. A gente sempre foi mochileiro, agora a gente tem que ter mais planejamento, né? Agora, qualquer tipo de viagem, qualquer tipo de interação, a gente faz um planejamento de viagem com um cronograma. Nesse ponto, meu caderninho e eu somos muito amigas. Mas vocês encontram locais adaptados, legal, já tudo pronto, tudo no esquema? Tem uma rede assim já, mais ou menos. Não, então, a adaptação no geral é meio complicada, mas a gente, infelizmente, a gente lida com um jeitinho, né? Às vezes você precisa pesar se uma porta tem o tamanho certo para passar a cadeira e se o banheiro dá para entrar. Não precisa, às vezes, ser acessível, porque dependendo da sua lesão não tem tanta necessidade, mas a gente acaba fazendo a coisa dar certo, porque se a gente não for fazer a coisa dar certo, se for se limitar pelas dificuldades, a gente não vai para lugar nenhum. A história de como você vê a vida. Até porque a gente tem o curso Salvador, né? Tem curso Salvador. Curso Salvador. Rapaz, se você é cadeirante, já visitou Salvador, bota um brevê no peito. Você pode ir para qualquer lugar, que não existe dificuldade mais em lugar nenhum. É a cidade mais inacessível que eu já vi na face da Terra. É horrível. Salvador, calçada, Salvador é o coesp do pessoal que tem problema de... que usa cadeira de roda e você, tal. Às vezes, por questão de acessibilidade, Coronel, você acaba pagando mais caro. Por exemplo, em Florença, na Itália, a gente pagou um hotel 5 estrelas lá, 4 estrelas, que era Califórnia, sei lá. Ele era acessível, mas não era tão acessível assim. E aí, resumindo, a gente pagou porque sabia que o centro histórico, as portas não iriam dar para a gente entrar, só que quando a gente chegou lá, o hotel que dizia que era acessível não era. Você tinha 3 andares, você entrava em 3 elevadores para você poder pegar seu quarto. 3 elevadores diferentes. Entendeu? O prédio, a estrutura do prédio não permitia isso. Então, é um custo que você tem a mais de vida. Se você não planejar ou não... Se você tentar fazer do jeito comum, você vai se embarregar na porta ou não vai conseguir acessar o banheiro. Agora, se você... O tempo está acabando, faltam só 5 minutos, mas eu espero que essa iniciativa de ir para a Disney seja da Lígia, tá? Depois vamos conversar pessoalmente sobre isso aí, porque... Não estou entendendo a figura lendária, combativa como o Fávaro, querendo conhecer a Minnie, o Mickey, o sei lá quem, o Pluto. Pô, esses são personagens que não é do universo TM. Eu sou bem nerd, Coronel, sou bem nerd, sabe? Eu tenho 38 anos, mas meu espírito ainda tem 15. Aí deixa eu te falar, um dos segredos dela é justamente esse. Eu usava na época
a KBPS, o Google Maps, para utilizar em favela, né? Hoje em dia, ela usa o mesmo procedimento de favela, ela usa o Google Maps a favor dela nas viagens. Então, antes de ir no local, ela já acessa, já sabe se tem calçada alta, se não tem, qual é a rua que vira, qual é a rua que não vira. Isso é maravilhoso, a parte dela. Mas falando em internacional, né, a gente está sentindo falta do nosso segundo simpósio, né, Coronel? Estava tudo organizado, Estava tudo pronto e ia acontecer esse ano de 2020, não vai ter. A gente está planejando, está imaginando que talvez consiga fazer ano que vem, né, mas vai depender de uma vacina, né, para essa virose aí. E senão vão inventar outros mecanismos aí, né, de isolamento social e tal, porque está indo e voltando. Acredito que saia uma vacina aí no máximo no início do ano, né? Aí isso aí deve estar controlado. Talvez a gente está planejando agora para fazer ano que vem, né? É a ideia, após a pandemia. A Elaine está lembrando aqui que é após a pandemia. Mas aí deve ser, o planejamento é que seja um seminário internacional, por isso que não aconteceu esse ano, mesmo que fosse nacional também não iria, mas trazendo polícias do mundo inteiro. A gente começou o contato com polícias do globo inteiro, então você imagina mais gente, mais viagens, então só realmente após a pandemia, né? Senão a gente não tem como imaginar um cenário de 5 mil pessoas reunidas num auditório do mundo inteiro no meio de uma pandemia. Não tem como acontecer isso. Mas está planejado. Sim. E é claro que vocês, o casal 20, né, dos heróis do Rio de Janeiro, vão ser destaque lá e tal. Né? Tem que preparar já os autógrafos e tal, que vocês são os melhores. Ver vocês realmente é muito bom, é inspirador, é bacana. Agora vou abrir para as perguntas, porque tem 5 minutos, né? Meu filho aqui, que é meu assessor aqui contra a regra, está me avisando, 5 minutos, está acabando, o pessoal puder perguntar. Se vocês dois, Lígia, você que está enxergando melhor, Fábio também, vê o que vem de pergunta aí. A gente tem uns 5 minutos para responder alguma coisa aí, se vier, estou vendo alguns que a gente conhece aí. O pessoal está assinando, viu um antigo mestre Carrilho, aí manda um abraço para ele. A Elaine está falando, o nosso vice-presidente, Fábio, né, o vice-presidente da Ação Beneficente. Adriane Costa, Eu vou contar uma historinha rápida, então. Acho que a gente falou tanto que o pessoal ficou sem perguntas. Eu vou falar uma historinha rápida que eu aprendi com meu avô, e é bem rapidinho, que é a história do o que você está fazendo nessa pandemia. Tá? Eu, nessa pandemia, eu estou sentadinho e eu vou explicar o porquê. O que acontece é o seguinte, existia um campeonato entre quem ia ser o melhor cortador de lenha do mundo, o melhor lenhador do mundo. E tinha um coroazinho lá que cortava muito, cortava várias árvores, e tinha uns marombeiros, o pessoal mais novo, e tacava machado na árvore, só que eles observavam que o velhinho estava o tempo todo cortando mais árvore do que eles não entendiam. Ué, eu tenho essa saúde toda, não estou conseguindo cortar, o que está acontecendo, meu Deus do céu? E o velhinho lá cortando árvore, e toda hora dele sentado. O que acontece o velhinho parava e amolava o seu machado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse período de quarentena, e é o que a gente faz. Nesse período, a gente está amolando o nosso machado para enfrentar essa floresta de problemas futuramente após pandemia. Estão querendo aqui que você visite as unidades, estão comentando aqui. Se você vai visitar as unidades após a pandemia, né, para já estou levando. Desenvolvimento, já está levando, já? O que mais aqui? Eu não estou conseguindo ver o resto aqui. Motorista. Vai para Disney mesmo? É um sonho? Pô, estão colocando aqui. O pessoal está perguntando que para você pelo menos ver Star Wars na Disney. Estão brincando aqui contigo também. Vou andar na Millennium Falcon. Millennium Falcon aí já está melhor, aí já melhorou. Entendeu? Só espero não ver o Fábio colocando a cabeça naquele negócio que tem a cabeça assim, o vestido de princesa, e ele colocando a cabeça ali. Pô, Lígia, você ainda pode, Fábio não. Espero que não, Fábio. Não ter decepção. O que você não faz, o que o homem não faz, para mulher ser feliz. Fala. Olha, a gente vai lá no 7º, hein? O que mais tem aqui? Faz uma visita no 7º. Vamos fazer 7º batalhão. pertinho de casa. Sim. Eu acho que basicamente é isso. Então vamos para a mensagem final de vocês aí, está acabando. Falta 1 minuto? Falta 1 minuto só, já vai desligar. Tá? Eu agradeço pela presença dos senhores aí. Os policiais realmente para se associarem, para entender que a associação é uma questão que vem a suprir a necessidade da Polícia Militar. Nós não somos um primo distante, nós não somos contra nenhum
problema da Polícia Militar. Faltam Nós 20 estamos aqui segundos, para Paulo. ajudar a Polícia Militar. Contagem regressiva, hein? 15 segundos. Está terminando. Respeitem a família e sejam vibradores, gente. Larga as piranhas. Larga as piranhas. Muito bom, Família ele. acima de tudo, hein? Polícia.